Fala pessoal, sejam bem-vindos de volta para mais um vídeo aqui no canal Efeito Bola de Neve. Como é que vocês estão? Hoje é dia de mais uma atualização, né? A gente ainda não saiu da casa, mas a gente já está se planejando. Hoje é dia 21, uma quarta-feira. A gente só tem mais essa semana e a próxima aqui nesse apartamento. E na próxima semana a gente já precisa fazer uns consertos, algumas coisas que a gente avariou, dar uma pintada em alguns lugares que a gente sujou, porque no final da semana que vem a gente já vai estar saindo daqui, né? Então a gente conseguiu vender algumas coisas, né? A coisa que estava me deixando mais preocupado era o ar-condicionado e a gente conseguiu vender, a pessoa já levou. E também a gente tinha as duas bicicletas, eu tinha falado no último vídeo. Cara, pior, foi terrível assim a experiência, porque vou contar pra vocês, quando eu comprei essa bicicleta eu tinha muita intenção de pedalar e etc, de viajar pedalando, só que não concretizou, né? E eu comprei essas bicicletas caras, uma chegou a 225 e a outra foi 175. E quando eu fui oferecer para vender, não tinha ninguém para comprar. Ninguém estava interessado em comprar. Eu anunciei as bicicletas, passou muito tempo e ninguém queria comprar. Baixei bastante o preço e só tinha conseguido vender uma e praticamente dada de graça, assim, né? Quando eu levei lá no rapaz que tinha me vendido para ele comprar de volta, ele disse: Olha, eu não quero ser pessoa chata e ingrata nem nada do tipo, mas assim, para mim não vale a pena estar comprando bicicleta. Então, para eu comprar, eu teria que pagar um preço bem baixo para poder compensar e valer a pena de eu vender. E aí ele ofereceu 50 euros nas duas bicicletas. Foi assim, foi absurdo. Aí eu me recusei, não, tá bom, se é assim, é assim, né? Então eu fico com a bicicleta e vejo o que eu faço. E aí tinha um cara próximo lá, que ele viu a situação, e ele perguntou, olha, tá vendendo, tá pedindo quanto? Aí eu falei, X. Aí ele, beleza. Deixa eu ver aqui se minha filha tem interesse. Aí ligou pra ela, ela teve interesse, ela acabou ficando com a bicicleta. Então ela ficou com uma, só que era a de Marília, né? E aí, ou seja, eu perdi um dinheirão nessa. E a outra bicicleta, né, que eu não consegui vender, tava lá anunciado no LX, e aí um rapaz entrou em contato comigo, e aí ele não é daqui, ele mora mais pro norte, e aí ele disse que vai dar um pulo aqui em domingo, que ele precisa resolver outras coisas e se interessou na bicicleta. A gente negociou o valor, ele pediu um descontinho, mas até que foi um valor melhor do que a outra que eu vendi, né? Então eu estou na expectativa de vender aí a bicicleta, mesmo perdendo meio mundo de dinheiro nessas bicicletas, é uma lição aprendida, né? As coisas valem o quanto elas valem. Às vezes a gente acha que o negócio tem um valor, mas se ninguém está disposto a pagar, ela vale o que as pessoas querem pagar. Então é isso. Foi muito, muito triste. Mas é melhor vender do que não vender, né? Porque a gente vai embora. E a gente vai fazer o que com a bicicleta? Se chegar no final e não vender, vai ter que dar para alguém, né? Enfim. Então o ar-condicionado a gente conseguiu resolver. A bicicleta, estamos na expectativa que resolva também. E a gente ainda não vendeu a moto. Tem algumas pessoas que... Eu baixei o preço da moto, o valor na OLX também, que eu estou anunciando. E algumas pessoas já começaram a entrar em contato. Algumas pessoas estão oferecendo valores bem abaixo. Mas ainda estou negociando, né? Tem uma pessoa lá que parece mais interessada e a gente está conversando para ver no que vai acontecer. Mas é isso, a moto ainda não vendeu. Eu estou na expectativa também de vender, mas ainda não vendeu. E aí vem uma pessoa hoje também para dar uma olhada no estrado da cama, que é a armação da cama, assim, com aquelas madeiras que ficam para segurar o colchão. Se der tudo certo, a gente vende também, já vendeu algumas coisas, então estamos conseguindo vender tudo, assim, as coisas mais importantes já foram vendidas. E se a gente conseguir vender essas coisinhas também é mais um dinheirinho na nossa conta. E a gente tá no planejamento, assim, porque os próximos passos são os seguintes. A gente, quando sair daqui, a gente precisa ficar num lugar, porque eu ainda tenho um tempo para ficar na empresa, eu não vou sair da empresa agora, o prazo do aviso prévio para sair da empresa não acaba agora, quando eu saio daqui, então a gente não pode voltar agora, né? Eu tenho que cumprir o aviso prévio para só então poder voltar. E as passagens já estão compradas para mais para frente, então a gente precisa de um lugar para ficar. E aí eu não quero colocar a carroça na frente do boi, como a gente costuma dizer,
Mas se tudo der certo, teve uma pessoa que ofereceu uma casa pra gente ficar. A pessoa vai viajar, vai passar um tempo fora, a casa vai ficar vazia, ela ofereceu pra gente ficar. Não sei, a gente vai agora à noite lá conversar com ela pra ver se como é que vai ser, se realmente funciona, se não funciona. Enfim, vamos resolver. Mas aí isso é um fator assim que é importante pra gente, porque se a gente não for ficar na casa dessa pessoa, a gente vai ter que ir para um Airbnb. E aí o Airbnb é muito caro. Então, vamos supor que nessa casa aqui a gente paga aproximadamente 1.100 mais ou menos, 1.100 euros. Se a gente for para um Airbnb, fica mais caro do que isso, para você passar um mês, entende? Que é um contrato de curto prazo, então a gente entra mesmo com o desconto de ter uma permanência longa, mas ainda assim é muito caro. Então, a gente pagar 1.200 euros numa estadia de um mês aqui no Airbnb é muito caro. E isso vai desfalcar, né, do dinheiro que a gente precisa, que a gente vai voltar para o Brasil, né? Se a gente conseguir economizar essa grana, vai ser muito bom. Então a gente vai ver se realmente essa coisa vai funcionar ou não, da gente ficar na casa da pessoa. E se a gente puder, a gente vai economizar muito. E a pessoa mora aqui perto também, então fica fácil para o trabalho de Marília. E para mim não muda nada praticamente. Então é muito bom se a gente conseguir ficar lá. E a gente também não conseguiu mandar ainda o dinheiro para o Brasil, porque a cotação ainda está muito ruim. Ela teve pior, agora ela parece que está subindo aos pouquinhos, mas a gente viu uma queda de 6,55 e agora está 6,23, 6,22, então está muito ruim para a gente mandar agora. Enquanto a gente tem dinheiro no Brasil, a gente vai usar esse dinheiro para ir pagando as coisas que a gente precisa pagar, mas não faz muito sentido a gente transferir esse dinheiro agora porque a cotação está muito ruim, a gente vai perder muito dinheiro. Então, provavelmente vai acumular esse dinheiro do que está aqui, que a gente tem hoje na conta, que Marília tem os salários do mês passado, desse mês, né, que ela recebeu no começo do mês, ela recebeu o salário dela, não transferiu. Eu também tenho dinheiro ainda do mês passado para transferir, e aí agora quando virar um mês, eu vou receber o meu salário, né? E aí a gente tem que ver se a gente conseguir uma cotação boa, se a gente vai transferir ou não. E também tem essa questão de se a gente vai conseguir uma estadia ou não, porque o que acontece? Se a gente conseguir ficar na casa dessa pessoa, a gente essencialmente vai economizar uns 1.000 e tantos euros, que eu tenho um dinheiro lá na conta que eu ia usar para transferir, mas eu não posso transferir agora porque a gente precisa reservar um Airbnb. Mas se a gente for ficar no Airbnb, aí a gente não, se a gente for ficar na casa dessa pessoa, a gente não vai gastar com Airbnb. E aí vai juntar o que sobrou do salário do mês passado com o salário desse mês atual, mais o dinheiro que Marília tem para transferir, né? Pra gente transferir. Então, é basicamente isso. Essa questão de se a gente vai conseguir ficar na casa da pessoa ou não vai praticamente mudar toda a situação pra gente. Que a gente vai dar uma economizada muito boa mesmo. E a gente ainda tem, tipo, até o final, enquanto a gente estiver trabalhando, né? No final, quando chega o último dia, a gente precisa fazer o acerto de contas, né? O fecho de contas na empresa, para ver o que a gente ainda tem direito de receber ou não. Então, vai dar mais uma graninha, mas a gente não sabe quanto é. A gente ainda precisa comprar a passagem de Mimosa, porque a passagem de Mimosa, ela tem que ser comprada junto com a nossa passagem. Então, tipo assim, a gente tem a nossa passagem e a gente tem que entrar em contato com a companhia aérea para adicionar o transporte do animal, porque você não pode comprar online diretamente a passagem do animal, você tem que comprar anexada com a passagem. Então, você tem que já ter a passagem para poder adicionar outra. Então, como isso geralmente não dá problema, é tipo assim, ela vai no porão, né, infelizmente, aí mais para frente a gente vai comprar a passagem dela, né, para poder ela ir também. E a gente precisa agora organizar nossas coisas, né? E muito embora a gente não tá indo embora agora, a gente já está começando a organizar as malas e a gente está se livrando de muita coisa, né? Então a gente já está vendo o que vai ficar e o que não vai ficar. Mas é isso, basicamente, a nossa situação. Então, tá chegando a hora, né? Tá chegando a hora da gente fazer a nossa viagem pro Brasil. E a gente tá nos trâmites finais, assim, né? Tá naquela mistura de contagem regressiva para ir
e ao mesmo tempo tentando aproveitar o máximo possível aqui, né, fazendo as coisas, porque a gente provavelmente não volta aqui tão cedo. A gente pode estar errado, né, mas nos nossos planos, na nossa cabeça, né, a gente não está planejando voltar para cá tão cedo. Então é isso. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa seu like. Fazendo isso você ajuda muito a gente a crescer, tá bem? É isso aí. Um abração e até a próxima.